Muito bom, irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens, minissérie de mensagens, intitulada O Final dos Tempos, onde estamos vendo tudo o que irá acontecer quando Cristo vier, quando Cristo voltar e passar a régua em toda a humanidade. Essa é a única promessa que ainda não se cumpriu nas Escrituras e nós temos certeza que isso irá de fato acontecer. Domingo passado nós vimos que o anticristo ele irá surgir no momento certo, no momento em que Cristo iniciar todo o processo da grande tribulação. E hoje nós iremos entender quem é essa pessoa, quem é esse ser, como será o anticristo. Eu peço para você abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, vamos ler o verso de número 22. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 22. Série de mensagens do final dos tempos, 1 João capítulo 2, verso 22. Como será o anticristo? Diz assim a palavra de Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, Senhor, nosso coração e entendimento, para que consigamos, Pai, enxergar todas as verdades contidas nesses versos. Transforme o nosso caráter, Deus, transforme o nosso interior. Nos molde ao caráter do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pois é no nome dele que oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias, essa deveria ser uma pergunta inquietante no coração de todos nós. Quem é o anticristo? Como pode um cristão identificá-lo? Com o que ou como quem ele se parecerá? Como que ele se comportará? Onde será o seu, digamos, quartel-general? Apesar de poucas informações, as Escrituras nos ensinam que o anticristo será um indivíduo político e religioso, que ainda há de vir no futuro, o qual se oporá a Deus, a Cristo e a mim e a você, a igreja. Como todo judeu sabe, e aqui eu explico a nós como igreja, o nome Cristo é simplesmente a tradução grega para Messias, do hebraico. A quem os judeus esperavam vir em nome de Deus. E para salvar, irmão, somente eles. Somente eles. O judeu não crê que Cristo é o Messias. Nós cristãos, nós temos certeza. O anticristo é um Cristo falso, de acordo com Mateus 24, verso 24. Ele alegará ser o ungido de Deus, ungido por Deus, com o Espírito Santo do Senhor. E afirma ser qualificado para fazer a obra de redimir o povo de Deus e renovar a criação em nome de Deus. Mas ele não é. Ele é um mentiroso. Suas afirmações serão falsas e ele é um falso Cristo. O anticristo é oposto a Cristo Jesus. Isso nos diz em essência que ele está em oposição a Deus. E isso é de forma pessoal, de maneira pessoal. Ele é contra a igreja de Cristo. Ele é contra a palavra de Deus, a Sagrada Escritura.
Embora o anticristo deixará a impressão que sua força motivadora é o amor, preocupação pela humanidade e piedade pelos oprimidos, o que dirige o anticristo não é o amor, mas é o ódio. A única força motivadora em sua vida é oposição a Cristo Jesus, oposição a Deus e oposição a tudo o que Deus representa e o que é representado por Ele. O nome anticristo também indica substituição. O anticristo opõe-se a Jesus para suplantá-lo, tomar o seu lugar como Cristo. Meus irmãos, o prefixo anti, em português, tem um significado maior do que como contrário apenas. Mas no grego a qual foi escrito, o anti também significa uma substituição. Portanto, o anticristo pretende estar no lugar de, ou como um substituto para Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 a 4, não precisa abrir não, só preste atenção. Aponta que o anticristo vem como um impostor de Jesus. Diz assim: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E como a sua aparência exterior, ela é impressionantemente parecida com o Senhor Jesus, Cristo se revelará de novo um dia. Sim, o anticristo também. Cristo estará no templo de Deus? Sim, o anticristo se sentará ali também. Cristo é Deus? Sim, o anticristo também alegará que ele é. Cristo confirmou suas afirmações de ser Deus com sinais e maravilhas? Sim, o anticristo também realizará tudo. Cristo tem um reino? Sim. Do mesmo modo, o anticristo também terá. Cristo, ele vem pelo poder do Espírito Santo de Deus? Sim. O anticristo vem pelo poder de um espírito, que é o próprio diabo. O anticristo não é o diabo, mas é um enviado dele. Na Idade Média, o anticristo foi chamado pela igreja de macaco de Cristo, justamente por tanto quanto ele quer imitar a Jesus. Jesus, ele foi o enviado de Deus para estabelecer seu reino e redimir o seu povo. O anticristo é o escolhido de Satanás para estabelecer o seu reino, reunir nele tantas pessoas quanto ele conseguir, quanto ele puder, e sujeitar todas elas a si mesmo. Tudo no plano de Deus para a salvação do homem depende da obra de Cristo. E tudo dos planos de Satanás depende da obra do anticristo. O anticristo será um indivíduo definido, um ser humano bem particular. Um indivíduo de habilidade incrível. Um poder extraordinário que se levantará, se opondo a Cristo Jesus e alegando ser o próprio Cristo. Irmãos, o anticristo será um homem. Um homem. Não será uma criatura estranha, irreconhecível, para mim, para você ou para quem quer que seja. Sabe, algum, sei lá, alienígena que vem do espaço. O anticristo não será um estranho à humanidade.
Ele será o ser humano perfeito, convincente, extremamente sedutor. O homem o conhecerá muito bem, pois a nossa natureza, irmão, será a natureza dele. As alegações desse homem, elas serão totalmente dignas de crédito, acreditáveis. Ele será um de nós. E ele será, numa certa perspectiva, o melhor de nós. O melhor de nós. Apocalipse, capítulo 13 e 17, dá uma instrução adicional sobre o anticristo, ensinando que o seu reino será tanto um império político quanto um império religioso. A besta que você irá ler em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, também lá em Daniel capítulo 7, representa o anticristo como um governo mundial, um poder político, do tipo que esse mundo jamais viu. A origem dessa besta é o mar, na visão de João, lá em Apocalipse. O mar que representa o que? As nações, as pessoas inquietas aqui dessa terra. João aqui usa o mar como representação das nações e pessoas. Lembrando das palavras do profeta Isaías. Está lá em Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. Ainda em Apocalipse 13, você lerá que outra besta também se levantará. Mas agora não mais do mar, mas da terra. E cooperará com a outra besta, também em adoração, sendo que a primeira será superior à segunda. Dando a entender que os que aqui ficarem no período da grande tribulação, deverá olhar para a salvação que ela oferecerá. Muito mais pelo aspecto político, quanto o aspecto eclesiástico, religioso. Justamente o contrário que Jesus disse sobre o reino da terra e o reino dos céus. Ou seja, para Jesus, o importante é o reino dos céus. E para o anticristo, o reino da terra. Reino da terra. Arrastando multidões para o seu lado. Através do desejo do coração de cada um deles. Irmãos, existem falsos profetas, porque existem falsos adoradores. Compreende agora os meios que as trevas usam? Meus irmãos, essa estratégia já está em prática como um treino. Isso já está acontecendo. Por que você acha, irmão, que surgem aí uma igreja atrás da outra, oferecendo bênção, o sobrenatural de Deus, e nada de palavra? Por quê? Meus irmãos, o diabo sabe que o homem deseja muito mais o reino da terra do que o reino do céu. A teologia da prosperidade, o triunfalismo. Prosperidade todo mundo sabe, né? Triunfalismo é aquele está decretado em nome de Jesus e tome. Está decretado em nome de Jesus, irmão? Agora estamos decretando em nome de Cristo. Triunfalismo. Comprova tudo isso. Olha para aí fora. Olha o que está acontecendo. Não precisa ir longe não, irmão. Atravessa a rua. E um detalhe interessante, quando se fala que essa besta do aspecto religioso, que cooperará com a besta do aspecto político,
nós não estamos falando que ela se levantará de outro tipo de religião aí não. Não. Ela vai se levantar do próprio cristianismo. Sabe para quê? Irmãos, para que a confusão e a enganação, ela seja perfeita. A segunda besta servirá à primeira em modo de cooperação, mostrando que a própria fé cristã deverá ficar aos pés da liderança política, contrariando o que Cristo ensinou sobre a diferença entre desejo pelo reino da terra ao invés do reino do céu. Portanto, se alguém perguntasse o que ele deve esperar nos dias vindouros, diríamos assim: haverá uma união política onde todas as nações se reunirão num único império poderoso. Essa é a primeira besta. E haverá também uma união religiosa, unindo todas as religiões do mundo. Esta é a segunda besta. Meus irmãos, as trevas não estão de brincadeira. Basicamente, será o movimento ecumênico que nós vemos hoje, liderado muitas vezes por religiões do próprio cristianismo, que será completamente bem sucedido no final e irá incorporando todas as outras religiões do mundo, todas as outras se achegando e formando uma apenas, mas a partir da igreja. Onde quer aqui estiver por não crer na palavra de Cristo, não crer a tempo do início da grande tribulação, irá haver um homem no controle de tudo. Sim, irmãos, esse homem é o anticristo. Igreja, ficou claro quem será o anticristo e qual será a sua proposta enganadora? Muito convincente, muito sedutora. Alguma dúvida, amém? Tudo bom. E qual o propósito com tudo isso? O que levará o anticristo a empreender tamanha missão? Igreja, vocês lembram dos versos que vimos no sermão passado em Mateus 24, de 23 a 24? Está com a sua Bíblia aberta aí, abra em Mateus 24, dos versos 22 a 24. Abra lá. Mateus capítulo 24, dos versos 22 ao verso de número 24. Diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Aqui está o propósito do anticristo: enganar. Enganar todo aquele que aqui ficar durante o período da grande tribulação, para estabelecer o seu reino político e o seu reino religioso, mas também tentar enganar até aqueles que fazem parte do reino de Deus. Ou seja, aqueles que não creram nas palavras de Jesus a tempo, assim como os ímpios, mas que são um dos escolhidos, os quais Deus irá converter o coração verdadeiramente a Cristo durante a grande tribulação, eles serão tentados. O propósito do anticristo é esse: é tentar destruir os santos, tentar destruir os eleitos de Deus. E aqui nós chegamos ao cerne desse assunto. Meus irmãos, o diabo sabe
que atacar a igreja é atacar a Cristo. Causar danos ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja, é infligir danos sobre o próprio Cristo. Pois os membros da verdadeira igreja de Cristo são os escolhidos e eternamente amados por Deus. E isso o próprio Senhor disse, lá em Deuteronômio, capítulo 7, de 6 a 8. Porque tu és povo santo para o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que sejas o seu povo particular, dentre todos que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Meus irmãos, o diabo sabe que porque os membros da igreja são os escolhidos de Deus, eternamente amados por Deus, destruí-los seria o equivalente a derrotar o próprio Deus. Assim, o objeto da sua fúria são os amados de Cristo Jesus. Meus irmãos, não se iludam. O próprio diabo foi e sempre será propósito dele: destruir, corromper, tentar enganar aqueles a quais o Senhor já elegeu como salvos em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. Quem não é um salvo já está do lado dele. O seu império mundial, a qual ele estabelecerá através do anticristo, será mais uma tentativa de ver concretizado o seu sonho milenar e derrotar a Deus. Em sua mente, a promessa de Deus de que a cabeça da serpente será esmagada por Cristo nunca deve ser cumprida. E um detalhe importante aqui, irmão: ser esmagada a cabeça da serpente é por Cristo apenas. Amém? Por Cristo. A ideia de outra pessoa esmagando a cabeça de serpente é fruto de traduções equivocadas da palavra de Deus. O único que tem poder para esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do diabo, é Cristo. E o diabo sabe disso. Portanto, derrotar o povo de Deus, para ele é derrotar o próprio Deus em sua mente. Ele deseja ter todo aquele que guarda os seus mandamentos, e guarda os mandamentos do Senhor, e tem testemunho de Cristo Jesus em sua vida. Por isso, irmãos, é importante um servo de Deus estar ciente dos métodos que ele usa para tentar alcançar o seu objetivo. Amém, irmãos? Temos que ficar atentos. Não dê brecha. Não tire o olho da cruz. Porque você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Em todas as áreas da minha e da sua vida, nós vamos ser tentados. E por falar em método, quais são os métodos que o anticristo usará? Meus irmãos, o anticristo fará o seu serviço falando mentiras, obviamente. Segundo Tessalonicenses diz que ele virá com todo engano de injustiça. Apocalipse, capítulo 13, verso 12, ele diz que ele falava como um dragão. Apocalipse 17 nos diz que ele é um falso profeta. E sendo um profeta, ele será alguém cujo chamado é o quê? Falar e ensinar. Ensinar. Meus irmãos, os exércitos do mundo todo podem ter armas, tanques, bombas para persuadir e sujeitar as outras nações. Mas o poder do discurso,
O poder das ideias é muito, muito mais perigoso e poderoso do que isso. Em suas tentativas iniciais de destruir a causa do nosso Deus, o diabo usou quem? Uma serpente, para enganar a mulher com um discurso deformado. Não, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Ele sabe como acessar o meio do seu coração, irmãos. Agora em Apocalipse ele usa um dragão que fala palavras astutas, palavras mentirosas. Seus discursos serão ouvidos por milhões e milhões que serão conquistados por sua retórica persuasiva. Ou seja, o sujeito será bom de lábia, bom de papo. Vai levar todo mundo na conversa. Tanto o conteúdo, assim como a forma do seu discurso, irmãos, vai ser muito atrativo. Vai ser cativante. Como a maioria dos falsos profetas. Ele será sincero. Ele será entusiasmado. Mas ele é um mentiroso. Um mentiroso. Irmão, isso aqui está em curso. Isso aqui está em curso. Isso está acontecendo. Não é o momento ainda. Mas as trevas, elas sabem treinar para o jogo. Elas sabem. Sabem. Ele adicionará pitadas de verdade ao seu discurso. Da forma que a sua mentira terá sabor de verdade. Não é? Está na moda aí. Ele usará todas as palavras-chave, as palavras corretas, usando o idioma da igreja. Até mesmo citando 1 ou 2 textos bíblicos para isso. Mas não podemos perder de vista que ele é um grande mentiroso e enganará a muitos. Ele vai usar cada ferramenta disponível. Professores de escola, políticos, emissoras de TV, rádio, artistas, músicos, cientistas, doutor, advogado, homens de negócio e todos a qual ele puder dobrar. Todos serão pressionados ao serviço do anticristo para enganar os demais. Mas especialmente, ele usará aqueles cujo chamado é persuadir e ensinar. Esses vão ter um cuidado mais particular. Ele usará especialmente homens que se alegam ser pregadores do verdadeiro evangelho de Cristo. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres. E qual mensagem é esta? Que tem tanto poder de enganar. Irmãos, é o mesmo que é pregado nas igrejas apóstatas de hoje. A mesma coisa. Aquilo que coceira nos ouvidos, que leveda o coração. Aquilo que motiva você a sair da sua casa. E não é Cristo Jesus. Nas igrejas, assim como vemos sobre a de Laodiceia, que aprenderam a caminhar mantendo Cristo do lado de fora. Igrejas que antes eram fundamentadas no cristianismo verdadeiro, mas hoje instiga homens a uma adoração ecumênica. Não podemos ser radicais. Nós não podemos. Não, todos os caminhos levam a Deus. Vai. É Cristo e mais alguma coisa. Cristo e milagres. Se não tiver Cristo, se tiver Cristo e não tiver milagres, não é. É Cristo e o dinheiro. Cristo tem que vir com bênção. Se não for bênção, irmão, você está longe de Deus. É Cristo e autoajuda. Autoajuda. Não ajuda do alto. Autoajuda. Isso é o que atrai, irmão. Isso é o que,
abarrota a igreja. Olha em volta. Gente saindo pelo vitrô. De tanta gente. Que não estão lá por causa de Cristo. Por causa do que Ele já fez. Mas porque eles querem que Ele ainda faça. Como se Ele tivesse a obrigação de fazer qualquer coisa para mim e para você. Igrejas cheias de pessoas. Mas pessoas vazias de Deus. Meus irmãos, o evangelho do anticristo é o humanismo. Humanismo. A felicidade do homem. A glória do homem. A paz, a prosperidade, a saúde e a riqueza e os desejos do coração do homem. O evangelho falso, mentiroso, assim como ele. Basta fazer com que a pessoa tire o olhar. A busca pela palavra, que a própria palavra vai ser usada para iludir ele. A própria palavra de Deus vai ser usada contra ele. Ele não levantará a sua mão, declarando publicamente, eu sou o anticristo, viu? Não, irmãos. Ele não afirmará que não há nenhum Deus. Ele não vai fazer isso. Ele não afirmará que não há nenhum Cristo, nenhuma salvação, e que a mensagem da Bíblia é uma mentira. Ele não vai fazer isso. Mas ele dirá para toda essa gente, eu sou o Messias. E vocês são donos de si. E a salvação é uma vida terrena de paz e prosperidade. O coração do povo vai, olha, ferver. Ferver. Não sei se foi essa semana ou semana passada, eu postei no grupo da igreja uma frase que dizia assim: Satanás nunca vai dizer para você acreditar nele. Ele sempre dirá para você acreditar em você. Sempre. Por que você acha, irmão, que todas as logias humanas se fazem presentes dentro da igreja? Para eu e você tirarmos os olhos de Jesus e olhar, sabe para quem? Para mim e para você. Essa é a estratégia. E realizando milagres espantosos, o anticristo se estabelecerá e confirmará as suas alegações como o ungido do Senhor. O ungido do Senhor que tanta gente corre atrás para querer ser em igreja. As obras do anticristo serão as obras de Satanás, que tem poder além da capacidade natural, minha e sua, do homem. Meus irmãos, esses milagres não vão ser ilusões, não. Isso vai ser verdade. Serão milagres verdadeiros. Não será truque de mágica, sabe, de homens talentosos que sabem persuadir. Não, irmãos, vai acontecer para valer. Obras espetaculares, que simplesmente irão desafiar a explicação dos termos humanos e científicos. Milagres. A confirmação das afirmações do anticristo não será nada mais que o poder sobre-humano do próprio diabo. Meus irmãos, nós como igreja de Cristo, nós somos chamados a nos opor a tudo isso. A nos opor a todo esse sistema que já está em curso. E não podemos ficar despreocupados, achando que isso é um problema da igreja que vai passar pela tribulação.
A oposição começa hoje, irmão. Hoje. Olha que 1 João, capítulo 2, 18 a 19 diz. Presta atenção. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já faz muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Mas antes que alguém se adiante e saia por aí citando nomes, ou identificando pessoas e igrejas, deixa eu explicar aqui. 1 João 2,18 não diz que o anticristo virá, mas está vindo o anticristo. Isto é, há um processo de chegada do anticristo durante toda a história do mundo. Esse processo envolve a vinda de muitos anticristos, no plural, irmãos. No plural. Mateus 24 nos adverte sobre os falsos cristos. E pode dizer-se que muitos virão em nome de Jesus dizendo: eu sou o Cristo. Isso também explica como Paulo pôde dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o mistério da iniquidade ele já está operando. Paulo afirmou isso. Quando Paulo escreveu essa carta, o mistério da iniquidade já estava ativo no mundo, preparando o caminho para o anticristo final e a sua obra. O que nós precisamos fazer no presente é reconhecer o espírito do anticristo. Desde os tempos mais remotos do Antigo Testamento, mas especialmente a partir do Novo Testamento, com a ascensão de Cristo aos céus, o anticristo, ele está vindo. Ele está vindo, contínuo. O grande reino anticristão com a verdade, o verdadeiro anticristo. Não vai aparecer assim, ó, do nada. O anticristo agora. Não vai ser assim não, irmão. Mas será o resultado de um longo e gradual desenvolvimento que já vem acontecendo a olhos vistos. E isso sim, tem sido obra do espírito do anticristo. Está aí, ó, ao alcance de qualquer um. Ao alcance da sedução do coração de qualquer um. Ao alcance do levedo do coração de qualquer um. Ao alcance das palavras bonitas, das palavras que dão coceiras nos ouvidos de qualquer um. Aí, ó. O espírito do próprio Satanás, lançando o fundamento, preparando o caminho, arrumando tudo para a revelação do homem do pecado, o filho da perdição, que virá para encerrar tudo. Meus irmãos, a luta do povo de Deus contra o anticristo sempre foi e sempre será uma luta presente. O futuro da igreja, ou seja, nossos filhos e as gerações futuras, só serão capazes de resistir ao anticristo dependendo do resultado da batalha que eu e você travamos hoje, firmados em Cristo Jesus, no poder e na graça do nosso Deus. Por isso nosso incentivo, irmão, contínuo, pai, mãe, apresente seus filhos a Deus. Apresente seus filhos a Deus. Tem pai que só pensa na carreira profissional do filho, em formar ele bem, para ele ter condições, para ele ter uma vida melhor do que o pai e a mãe teve. Mas o plano de Deus para esse pai, para essa mãe,
ele não apresentar seus filhos a Deus de forma prioritária, primária, a palavra de Deus diz que esse pai falhou. Esse pai falhou, e falhou feio. Mas ainda há tempo, irmão. Enquanto há vida, ainda há tempo. Enquanto há condições, ainda há tempo. Porque será cobrado de mim e de você, pai e mãe, essa responsabilidade. Ai, pastor, mas o meu filho já tem 40 anos. Não interessa, ele é seu filho. É sua filha. É a herança dada por Deus para você cuidar. Se o filho se perder espiritualmente, porque os pais foram omissos, essa conta é minha e sua. Não olha para mim não, irmão. Eu estou incluso nisso, amém? Eu estou incluso nisso. Irmãos, lembra que as duas bestas que João cita, a política e a religiosa, e que a religiosa trabalha e colabora para o sucesso da política? Então, a luta é na área religiosa hoje. Essa é a luta hoje. No âmbito que vivemos, no âmbito como igreja. Para depois, com as gerações dispersas, futuras, enfraquecidas, distantes de Deus, devido à negligência de pais, e apresentar seus filhos a Deus, o caminho ficará livre para um domínio político. Vai ser muito fácil dobrar essas pessoas. Muito fácil. Eles irão crer com uma facilidade absurda. Pai, mãe, não brinca com isso. Não brinca com isso. O diabo tem um foco muito preciso em cima dos nossos filhos. Nós não venceremos essa guerra com armas humanas, mas com o poder que vem do alto, com a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? A nossa fé em Cristo Jesus. Nós iremos nos opor através do aprendizado sistemático das Escrituras. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Todos eles que virão. A tentativa é fazer você não olhar para isso aqui. Nós iremos se opor a todo tipo de heresia que será levantado pelas trevas. E que pipoca a cada esquina. Tá, pastor, mas como nós faremos isso se muitos de nós nem sequer lê a Bíblia? Vem ao culto quando não há nada melhor para fazer. Ou quando está doendo ou precisa de algo. Escola bíblica, EBD? Ué, o que é isso? O que significa isso? Ah não, eu tenho só o domingo para descansar. Eu não vou acordar cedo domingo não. Culto de oração? Eu já oro em casa. Acho que muitos nem sabem que a gente tem culto de oração aqui. Quarta-feira. Crente. Deus vem falando sistematicamente comigo e com você, crente. Não demora para você acordar não, crente. Enquanto há tempo, crente. Ande mais com Deus. Promova a verdade. Através do nosso amor genuíno, sincero, por Cristo Jesus. Promova o Evangelho. Pregue a palavra. Isso não foi pedido. Isso foi ordem. O diabo não está de brincadeira, irmão. Ele não está de brincadeira. Portanto, não brinque com ele. Amém? Não brinque com ele. Ele não tem um atributo sequer do nosso Deus. Mas ele é muito poderoso. Muito mais do que nós podemos imaginar. Ele não luta com armas da forma que conhecemos. Ele é muito mais astuto e inteligente com isso. Ah, e um detalhe. Ele sabe muito mais de Bíblia do que eu e você juntos.
Não brinque com isso. Amém, igreja? Nossa luta primária com o anticristo é em nós mesmos. É comigo e com você. Essa é a luta primária, irmão. A gente fica olhando lá, mas esquece de olhar aqui, ó. É aqui onde começa tudo, não é lá. Lá só vai usar o que você tem dentro de você, contra você. Deus sabe que nosso coração habita toda sorte de pecado, todo o problema do ser humano. E o diabo também sabe disso. E sabe como usar isso a favor dele. Permaneça firme, irmãos, na fé em Cristo. O que é permanecer firme na fé em Cristo? Leia a palavra. Ore. Se coloque aos pés de Cristo. Se envolva com o reino. O que é se envolver com o reino? Quando eu morrer eu vou para lá, eu me envolvo. Não, irmão. Você é um salvo em Cristo. A sua eternidade já começou, querido. O reino está aqui, comigo e com você. Nós fazemos parte do reino. Se envolva na obra. Não dê brecha para Satanás ocupar a tua mente e o teu coração. Se envolva nas coisas de Deus. Caminhe com Cristo. Fique próximo do Senhor. Permaneça firme na verdade. Só assim. Vamos ter condições, sabe do quê? De vencer essa mentira que vai chegar a mim e a você, irmão. Já chegou. Já está aí. O anticristo terá sucesso de enganar muitos. Com sucesso e seduções terrenas. Sabe aquilo que você mais almeja na sua vida? Que faz você não vir ao culto, mas ficar em casa? Ele vai enganar. Mas vai enganar multidões. O mundo ímpio, bem como muitos da igreja, vão bajular ele. Aqueles que não o fizerem, não serão apenas zombados, irmãos, mas serão mortos. Serão mortos. Basta se opor. Se você estiver aqui, e eu espero que não, em Cristo Jesus, eu espero que não. Deus enviará uma forte ilusão para que creiam na mentira pela motivação errada do coração. O próprio Senhor fará isso. A razão para isso é que eles não recebam o amor pela verdade, para que possam ser salvos. Eles vão ouvir o evangelho, vão entender a verdade, mas vão rejeitá-la. Vão preferir o reino que eles sempre quiseram, o reino da terra. Eles perecerão. Perecerão. Perecerão na mão do anticristo. Mas no final, o anticristo, irmãos, ele será destruído. O povo de Deus, que é escolhido pelo Senhor antes da fundação de tudo, será salvo pela graça soberana, através da santificação do Espírito, na fé em Cristo, na verdade. E o anticristo, ele será destruído. O império religioso anticristão será destruído pelo império político anticristão. Por um tempo ele usará como uma prostituta. E no final ele se volta contra ela. O império político terminará na batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse. O reino da besta. O Ocidente, as nações cristianizadas contra o reino do Oriente. As nações pagãs e não cristãs. E no meio dessa batalha, Jesus Cristo retornará para destruir o reino anticristão. Consumirá o anticristo com o espírito da sua boca. Irá destruí-lo com o brilho da sua vinda e começará o julgamento. Jesus Cristo reina. Não haverá nenhuma luta entre Jesus Cristo e o anticristo.
No tempo determinado, quando toda a história do mundo chegar no seu ápice, Cristo destruirá num instante o homem do pecado. Portanto, vigiem, crentes, mas não temam. Não deixe a sua paz ir embora. A verdade do anticristo, ela é terrível. A igreja que ficar sofrerá debaixo das suas mãos. Mas eu e você, irmão, não devemos temer isso por nenhum momento. E se porventura alguém estiver aqui para ver o anticristo no futuro, não se aterrorize. Confie em Deus. Confia em Deus e na sua palavra. Pois naquela hora mais escura, que o mundo jamais conheceu, estaremos fazendo a mesma coisa que fizemos em todas as nossas vidas. Esperando. Olhando para o alto. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nos redime de toda dor, pranto e angústia. E da tribulação que vai trazer aos que aqui ficarem. Creia em Cristo. De todo o seu coração e entendimento. Pois só Ele tem o poder nas suas mãos, para salvar ou condenar pela eternidade. Seja antes ou depois da dor, antes ou depois do pranto, Cristo, Ele é Senhor em todo o tempo. Firme-se nele, enquanto você tem tempo. Confie na graça redentora do nosso Deus, o nosso Cristo Jesus, amém? Confia no Senhor. Eu gostaria de encerrar citando as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 21 a 24. Preste muita atenção. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Confie nas palavras de Cristo Jesus. Esteja alerta. Esteja firme com o Senhor. Olhe para os sinais que estão acontecendo. E viva uma vida como igreja. Porque essa é a vontade de Deus para convosco. Amém? Abaixe a sua cabeça.